O que é uma holding e quais são as suas principais modalidades? Olá, meu nome é Felipe Esteves, sou advogado, especialista em planejamento sucessório e holdings, autor do livro Sucessão Planejada, Patrimônio Protegido. Eu vou colocar para vocês aqui um pouco do conceito do que é uma holding e, além disso, trazer algumas das principais modalidades. Holding nada mais é do que uma empresa montada na junta comercial, que pode ser no formato de uma sociedade limitada, que é a maioria dos casos, ou uma sociedade por ações. Inclusive, a lei da sociedade por ações traz no artigo 2º, parágrafo 3º, um pouco do conceito de holding de participações. Uma ideia de uma empresa que participa de outras, mantendo o controle e a administração sobre essas outras empresas, que nós chamamos muitas das vezes de empresas operacionais. Trazendo para o mundo imobiliário, o mundo patrimonial e o mundo familiar, a gente cria muito as modalidades de holdings, que na verdade são administradoras de bens próprios. São empresas onde a gente integraliza o patrimônio imobiliário, tirando da pessoa física e botando dentro de uma pessoa jurídica, passando pelas etapas de registro de imóveis, ITBI e a montagem dentro de um contrato social na junta comercial, uma etapa completa. E mais do que isso, eu busco muitas das vezes uma proteção patrimonial e busco também vantagens tributárias. De repente, uma situação envolvendo a locação desses bens, ou até em alguns casos específicos, a própria alienação, a própria venda desse patrimônio. Então a gente chama muito de administradoras de bens, que muitos denominam de holding patrimonial ou holding imobiliário. Tem um outro conceito muito comum aí no mercado, que são as holdings familiares. E as holdings familiares são aquelas que, além de proteger esse patrimônio, integralizando dentro da pessoa jurídica e trabalhando muitas das vezes estratégias tributárias, a gente busca também um planejamento sucessório. E esse planejamento sucessório ele vai se dar através de uma cessão onerosa, ou seja, compra e venda dessas cotas, ou uma cessão não onerosa, que é a doação dessas cotas, muitas das vezes com a instituição da reserva do usufruto. E diversas outras cláusulas protetivas, inclusive que estão disponíveis aí dentro do livro. É importante destacar que muitas das vezes o sobrenome da holding vai atrair um tipo específico de público. Então, muitas das vezes a gente fala de holding familiar, num grupo familiar, holding rural, num grupo que trabalha com agronegócio, holding médica, num grupo específico da área de saúde. Mas, na verdade, os principais objetivos são proteção patrimonial, tirando da pessoa física e botando numa pessoa jurídica, planejamento tributário com estratégias tanto na formação, na constituição dessa holding, como também no operacional dela, muitas das vezes. Por isso que é importante ter contador e advogado trabalhando juntos nas estratégias ali do dia a dia da empresa. E mais do que isso, quando a gente fala do planejamento sucessório, e aí eu posso botar um escopo maior de uma governança familiar, trabalhar a holding familiar com instrumentos parasociais, como um acordo de sócios, protocolo familiar e estratégias que vão fazer com que haja maior segurança, proteção e a continuidade desse legado. É importante falar que dentro da holding familiar eu posso ter imóveis urbanos, imóveis rurais, participações societárias. Muitas das vezes a gente segrega esses riscos em empresas diferentes. O próprio artigo 49A do Código Civil traz essa possibilidade de segregação de riscos entre pessoas jurídicas. Isso faz com que eu tenha uma organização mais eficiente. Mas a holding, ela tem que ser analisada, por isso que eu destaquei muito o método EPA, entender para atender, para que a gente possa implementar a estratégia de forma mais personalizada e assertiva para cada uma das famílias.